Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Nóxio, nosso podcast que vai falar um pouquinho do nazismo de Hitler e como ele teve a sua ascensão com a ajuda das propagandas. Hoje temos um convidado muito especial, o nosso professor daqui da Universidade de Vila Velha, Bruno Franqueira. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Bárbara. É um grande prazer. É bom poder contribuir contigo. Então, o episódio de hoje vai ser mais focado nas propagandas nazistas, né? E, primeiramente, eu queria saber o que é propaganda? Qual o conceito de propaganda? Bom, isso é uma questão interessante porque no senso comum, propaganda e a publicidade são sinônimos, as pessoas usam indiscriminadamente, sem distinção alguma. E também, mesmo quando a gente sai do senso comum e vai ao campo acadêmico, a gente tem uma diferença conceitual. Alguns autores atribuem à propaganda um caráter comercial, e isso faz sentido principalmente porque aqui no Brasil a gente adotou, lá na década de 60, para a nossa legislação, o termo propaganda como um aspecto comercial. Então, livros que surgiram daí para frente costumam colocar a propaganda, este termo, como uma área comercial. Entretanto, isso causa certo desconforto em alguns teóricos, porque normalmente a gente tem outras variações, e essas variações elas têm natureza ideológica. Inclusive, elas têm essa natureza porque historicamente é aí que começa o processo do uso da palavra, de forma ideológica, ligada especificamente à expansão do pensamento da Igreja Católica. E aí, com isso, nós vimos um despertar religioso, um despertar político, e por alguns séculos o termo não era tão abrangente, tão popular, mas ele era um termo empregado com um viés ideológico. Então a gente tem um problema conceitual aqui, de literatura inclusive, mas para o nosso debate, para essa nossa discussão, seria interessante que a gente deixasse então a publicidade, assim como alguns autores colocam, neste viés comercial, neste emprego da compra e da venda de produtos, da promoção de marcas, e vamos deixar a propaganda no viés ideológico, até para se aproximar um pouquinho de alguns termos que nós estamos bastante acostumados, como, por exemplo, nas épocas das eleições, nós temos a propaganda eleitoral, ou seja, uma propaganda de natureza ideológica. Então, vamos, para ficar facilmente compreendido para todo mundo, aceitar que esta é a terminologia mais ideal. Conceitos, ideias, pensamentos que são publicizados, partilhados pelas pessoas, difundido à sociedade a partir deste termo, que é o termo propaganda. Então é mais uma questão de informar, de compartilhar, sem fins lucrativos, assim. Em tese, sim. Considerando este aspecto, sim. Mas com todo um viés de manipulação, todo um viés de promoção de um pensamento. E aí, para alguns tempos, a gente teve dificuldade com isso, porque se tornou também uma expressão muito comum da manipulação no seu sentido mais malévolo, digamos assim. Até porque não é especificamente uma palavra que tem esse sentimento relacionado à maldade exclusivamente. Mas o poder persuasivo que a propaganda tem, a capacidade que ela tem de formar pensamento, de apresentar signos verbais, signos visuais, e de fazer com que as pessoas se sintam atraídas por aquilo que está sendo propagado. Mas, curiosamente, muitas vezes, de maneira inconsciente, então, realmente, a apropriação do termo e das práticas nem sempre foi a melhor possível. Entendi. Então, assim, você falou das propagandas eleitorais. Então, quais são as características assim, específicas que a propaganda tem quando usada para esse ambiente mais político? E, num geral, o que é usado? Bom, num contexto geral, dando esta atribuição que nós estamos dando a ela, algumas características são: eu tenho mensagens que são difundidas para qualquer meio de comunicação. E aí tem até uma característica interessante que a gente pode se recordar em relação ao que foi a propaganda ao longo do século XX, que ela foi um mecanismo de difusão de muitos meios, dos meios que eram possíveis naquele momento.
Então a gente viu o cinema sendo apropriado para a propaganda, a gente viu os cartazes e o embrião da mídia exterior sendo apropriado para a propaganda, a gente viu o rádio sendo apropriado para propaganda e a gente viu isso acontecer em diversos países. Aqui no Brasil não diferente, a gente se encontra, por exemplo, com o rádio no comecinho da década de 20, já na década de 30. Ele consegue ganhar muito valor e aí com o governo de Vargas ele passa a ser um mecanismo muito, muito necessário à política do governo dele para justamente promover seus princípios. Então a ideia de que nós estamos usando aqui na propaganda é uma ideia de que há princípios estabelecidos por um grupo, este grupo vai usar os mecanismos de massa, aí a gente pode, ao longo do século XX, lembrar, como já falei com vocês, do rádio, dos cartazes e, como disse, um embrião de mídia exterior, ou seja, aquelas placas que ficam na rua e coisa e tal, do cinema e depois, na segunda metade, pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, da televisão. Não é muito difícil, por exemplo, a gente lembrar que o cinema americano ele é um processo muito comum de apresentar para a gente figuras, signos. Então, esta formação de uma representação de signos é uma característica da propaganda também. Porque a gente vai começar a observar aqueles signos com familiaridade. E ao observar com familiaridade, a gente vai começar a nos reconhecer como grupo a partir daqueles signos. Isso é muito interessante. A propaganda, então, reforça o sentimento identitário. A propaganda reforça a cooperação entre os indivíduos. E aí, como disse, ela pode ser bem aplicada ou pode ser não bem aplicada. Mas ela tem este caráter, inclusive como um dos principais expoentes do processo que a gente chama como matriz da coisa, que é a tal da comunicação social. Então tem este cunho de sociabilidade, tem essa perspectiva de que as pessoas vão observar aquilo e vão trabalhar em prol de um coletivo. Entretanto, quando a gente fala da historicidade do processo, a gente tem que lembrar que o que a gente vive hoje com o diálogo, a cooperação em rede, com uma mídia que pode ser usada como um mecanismo de conversação, isso não existia ao longo do século XX. Então, quando a propaganda passa a ser ressignificada e também um pouco misturada com esse princípio de comercial, ela está sendo trabalhada a partir das técnicas que eram associadas aos meios de comunicação de massa. Ou seja, esta coletividade estava recebendo informação de maneira padronizada e não tinha capacidade de enviar feedback, ou seja, não tinha uma perspectiva de transformação do próprio meio. Então a propaganda, ela se construiu ao longo do século XX especificamente como um mecanismo de ação social, só que com um mecanismo que não permitia o refutar, o discutir, o conversar, não era o caso. E para que a gente pudesse ser contrário a qualquer tipo de conversação ou de diálogo tentado, a gente precisava de outros mecanismos e não da propaganda. A gente precisava ir para a rua, por exemplo, para poder tentar manifestar algum pensamento. Então, sempre houve movimentos de acordo entre o que era a propaganda e o que é o pensamento coletivo e as manifestações sociais, assim como também houve, em muitos lugares, situações em que a manifestação da propaganda ela não estava de acordo com aquilo que os grupos sociais estavam vivenciando e desejando. Então, por isso, gerava uma série de conflitos. Não à toa que a gente vê nas resistências a algumas ditaduras que a gente viu acontecer ao longo do século XX, aqui no Brasil, na Espanha, em todos os países da América Latina que vivenciaram situações como essa.